Olá, o objetivo desse vídeo é trazer para você indicação de livros que vão ajudar aqueles que estão começando na bruxaria e não sabem quais são as obras recomendadas, as obras que são indicadas. Eu já estive também, nesse papel há anos atrás, quando eu estava começando, e a gente não tem o filtro para saber de repente qual que é um autor que é renomado na bruxaria, que de repente traz informações que são sérias, que são fidedignas. Então, pensando nisso, eu desenvolvi esse guia, para você, essas orientações com 7 livros que, do meu ponto de vista, são os mais indicados e vão te ajudar nessa caminhada. Então, vamos lá. O sétimo livro que eu indico é de um autor que eu gosto bastante, porque ele contribuiu muito, gente, com a bruxaria. Ele deixou um acervo de livros e são livros que ele conversa com a gente de um modo bem didático. Inclusive, eu tenho ele aqui, que é o Guia Essencial da Bruxa Solitária. Esse é um livro muito bom porque, geralmente, quando a gente começa na arte, uma grande maioria não faz parte de um coven, nem de uma tradição de bruxos, nem de um templo. Hoje em dia a gente até tem grupos que são receptivos a pessoas que estão começando, lugares para a gente ir, que tem rituais abertos ao público. Mas lá atrás, quando eu comecei, muitas pessoas, anos atrás, a gente não tinha lugares para ir, não era tão acessível. Então, esse livro, o autor ele conversa com estas pessoas que não têm um lugar para começar, que não estão num grupo, que não estão numa tradição. E ele ensina aqui tanto sobre bruxaria, mencionando os instrumentos de poder também, os deuses que nós cultuamos, mas ele cita exercícios, rituais e feitiços para você que está começando, levando em consideração o leitor como uma pessoa que não tem acesso de outras formas à arte, à bruxaria, e ele está começando aqui com o livro dele. Então eu recomendo para você, o Guia Essencial da Bruxa Solitária. Vamos ao sexto livro, que é do mesmo autor, Scott Cunningham. Esse sexto livro que eu estou indicando para vocês foi o meu primeiro, na verdade, que é o livro Magia Natural. Então é um livro onde o autor traz para a gente rituais que nós podemos fazer com os elementos da magia, terra, fogo, água, ar. E esses rituais são uma forma, inclusive, da gente se conectar aos elementos. Então, uma vez que você já sabe o que é bruxaria, você já sabe como funciona, quais são as crenças básicas que nós sustentamos dentro da arte, é importante que a gente consiga se conectar com os elementos. Então, neste livro, o autor cita uma série até de encantamentos que você pode fazer, fazendo uso da magia natural, a magia que vem da natureza. Então ele cita práticas que podemos fazer com água da chuva, com riachos, pedras. Vale super a pena você fazer a leitura. E vamos ao quinto livro, que tem como autor aquele que é considerado o pai da bruxaria moderna, que é o Gerald Gardner. Eu acho muito importante a gente ler alguma coisa escrita pelo Gardner, porque na verdade ele abriu portas para todos nós wiccanianos. Assim que foi revogada as últimas leis que colocavam a bruxaria enquanto crime na Inglaterra, assim que essas leis caíram, ele veio à tona, dando a cara a tapa e mostrando que os bruxos estavam ali presentes e que aquilo que a gente faz não é algo ruim. Então o Gardner ele é muito importante para todos nós praticantes da bruxaria, e este livro aqui que eu estou citando dele, indicando para você, que é A Bruxaria Hoje, é este o nome do livro, ele mostra um pouquinho da visão do Gardner naquela época, e foi um livro essencial para a desmistificação da bruxaria moderna, assim que esse livro surgiu e que foi publicado. Então eu acho muito importante você ler, tem muita coisa legal, tem diversas informações, tem também relações que ele faz, na verdade, comparações da bruxaria também com outras religiões mistéricas do passado. Então super vale a pena você fazer a leitura para que tenha um contato com o pensamento do Gerald Gardner, que é o pai da Wicca. Tá curioso para saber qual é o quarto livro indicado para você que está começando na bruxaria? Vamos a ele então. Este livro é de um autor que se chama Raymond Buckland.
é o livro completo de bruxaria do Buckland. Eu tenho aqui essa versão em inglês, tá? Mas a gente encontra também versões em português e com bastante facilidade. E nesse livro, o Buckland, que foi o fundador da Six Wicca, que é uma tradição de bruxaria moderna, ele cita para a gente diversos fundamentos da bruxaria. Então aqui ele fala um pouco sobre a parte histórica da Wicca, ele fala bastante sobre as crenças que nós temos na Wicca, como a crença na lei do retorno, ele fala sobre o deus, fala sobre a deusa, fala sobre os sabás, fala sobre os esbás, fala sobre as demais fases lunares e ele dá inclusive exercícios, tarefas de casa para você fazer também. Então, no final de cada tema que ele traz, ele propõe um exercício. Para vocês terem ideia, ele deixa espaço para você desenhar, de repente, a sua túnica, o seu manto. Ele coloca algumas fotos. Ele ensina você também a fazer, por exemplo, a tiara, né, que a sacerdotisa usa, com o símbolo lunar, representando a deusa. A que o sacerdote utiliza, né, representando o deus cornífero também, né, com os chifres. Então ele dá vários exercícios e lições de casa para a gente fazer. É um livro muito completo, altamente didático. Por que eu indico? Porque você vai ter acesso a muita informação de bruxaria contada, né, de um modo didático, um pouco superficial, mas é como se ele propusesse aqui uma formação, digamos assim, se é que é possível, né, se formar em bruxaria, que na verdade é um caminho de desenvolvimento espiritual, intelectual também, mas ele cita tudo que a gente está precisando aqui para uma formação inicial. Então é uma maneira, né, de você conhecer bastante sobre a bruxaria e de um modo linear. O terceiro livro, para você que está iniciando sua jornada na bruxaria, é esse daqui. É um livro que eu tenho bastante apreço, porque ele foi bastante importante também na minha trajetória, né? Eu me lembro na adolescência, enquanto eu estava descobrindo, né, o que era a bruxaria e a magia, quando ele veio, né, nas minhas mãos, ele foi muito importante e me deu muito subsídio. É esse daqui, Bruxaria, Teoria e Prática, e a autora é a Lydie Angeles. Ele traz menos informações do que o anterior, do Raymond Buckland. Mas o livro do Buckland fala muita coisa de um modo superficial. Esse fala sobre menos coisas, mas de um modo profundo. Então ele vai ajudar você a desenvolver habilidades psíquicas e a se desenvolver também como um praticante de magia. Além dos rituais, dos encantamentos, dos feitiços que ele traz, ele propõe alguns exercícios que vão ajudar você a desenvolver mais a questão da sua consciência mágica. Vai ajudar você a fortalecer o seu poder interior também. Então, certamente é um livro que você vai começar a leitura dele de uma forma e você vai terminar de outra, compreendendo que você se desenvolveu mais do ponto de vista mágico e espiritual. Eu, de fato, recomendo Bruxaria, Teoria e Prática, Lydie Angeles. E tem mais uma coisa que eu não posso deixar de falar sobre ele. Ele ensina você também que tem interesse, né, em realizar magia com Dagdes. Dagdes são aqueles bonecos representativos que nós podemos utilizar tanto para nos representar, como para representar alguém também. Então ele ensina como que você pode fazer uso, né, desse tipo de magia, desde o preparo do boneco até consagrá-lo, despertá-lo, né, e fazer o procedimento mágico em si. Só por isso já vale a pena você adquiri-lo, né, que certamente vai ser um livro bastante especial aí na sua caminhada. Chegamos no segundo livro, né, de bruxaria, de Wicca, que eu super recomendo para aqueles que estão começando. Esse é um livro que foi escrito por uma autora que eu estimo bastante, porque a conheço pessoalmente, né, e é uma das grandes mestras que eu tive aí na caminhada da bruxaria. É o livro da Laurie Cabot, que é tida como a bruxa oficial de Salem, tá? E é um livro que é importante para todo mundo porque foi um dos primeiros a chegar aqui no Brasil, ser traduzido para a gente, falando sobre bruxaria. É o livro, né, Power of the Witch, ou O Poder da Bruxa. Nesse livro, a Laurie conversa, sim, sobre bruxaria, explicando o que é, falando sobre a antiga religião. Ela traz fundamentação histórica sobre a arte, mas ela também faz o comparativo da bruxaria não só
como uma religião, mas ela também compara com uma ciência e aborda essa questão também da bruxaria como arte, como religião, como ciência, e nisso ela menciona um pouco sobre como que nós podemos desenvolver os nossos dons psíquicos, né? As habilidades que nós possuímos, como empatia, clarividência, entre outras, fazendo uso do estado alfa. Então ela explica aqui como o nosso cérebro trabalha, como que é o trabalho do cérebro quando ele está em beta, né? Como que nós podemos alcançar o alfa, e ela explica também um pouco sobre teta e sobre delta. É claro que, falando de uma grande feiticeira, não poderia deixar de faltar feitiços nesse livro. Ela traz diversos deles, mas o que eu mais gosto dos livros da Lori, de um modo geral, é que ela vai falando sobre a experiência dela de vida. Então ela cita ocasiões, momentos da vida dela, coisas que ela viveu e como que ela foi lidando com aquilo, né, a partir da magia. Ela explica como que ela fez uso da magia para poder lidar com determinadas situações ao longo da trajetória dela. Então é um livro que tem bastante coisa, ele tem história, ele tem magia, ele tem a relação da magia com a ciência, e vale a pena que você faça a leitura, porque ele vai ajudar você a despertar o bruxo, a bruxa que existe dentro de você, a colocar para fora e conseguir lidar com a magia no seu cotidiano, principalmente. Então, para mim, Power of the Witch, O Poder da Bruxa, é o livro que você não deve deixar de ler se você quer se desenvolver dentro da bruxaria. Este é o segundo livro que eu indicaria para quem está começando na arte. Chegamos agora naquele que, para mim, é o número 1 entre os livros que eu estou indicando para você que está começando na arte. É um livro que tem um casal, né, como autores, a Janet e o Stuart Farrar. O livro é o Bíblia das Bruxas. Além de trazer toda uma fundamentação sobre a bruxaria, né, e rituais, feitiços, práticas mágicas, esse livro tem muitas fotos também interessantíssimas de rituais. Esses autores, eles são super apreciados e respeitados dentro da arte. São autores que são alexandrinos, né? Foram iniciados aí pelas mãos do Alex Sanders, que também foi muito importante, né, na divulgação, na disseminação da bruxaria. É um livro que, entre muitos temas interessantes, ele fala também sobre a questão da reencarnação, a visão dos adeptos da bruxaria com relação à reencarnação, a desencarne, aos possíveis planos e reinos existentes também. Tem aí uma contribuição muito boa da Doreen Valiente, né, que é considerada a mãe da bruxaria moderna, uma figura respeitadíssima, e nós vamos encontrar também reflexões, inclusive, sobre a nudez ritual. Então, este é um livro muito bem escrito, muito bem fundamentado e que certamente vai contribuir bastante com a sua jornada dentro da Wicca. Bom, eu espero que você tenha gostado, né, dessas dicas dos livros que foram selecionados com muito carinho para você. Se você já fez a leitura de algum deles, comente alguma coisa aqui embaixo, o que você achou, né, quais são as suas impressões. Caso você tenha algum livro também que você considera que foi fundamental na sua caminhada dentro da bruxaria, aproveite, comente aqui também, vamos compartilhar informações com todos aqueles que estão aí assinando este canal. Eu vou ficando por aqui. Gente, me siga nas redes sociais, @EduScarfon no Instagram, também estou no Facebook. Gente, eu não posso deixar de falar da revista Universo e Você, que é a revista da espiritualidade, do autoconhecimento, sempre trazendo informações aí para você que está buscando uma melhoria de vida. A edição 1 já está disponível, né, no site da Dríade, www.lojasdriade.com.br, e a edição 2 está chegando, riquíssima, porque ela está trazendo para você um guia para você dar um up na sua vida amorosa. Então fica ligadinho aí que tá chegando, viu? No site da Dríade tem informações para você. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Bênçãos de luz e até lá!